Pronto. Iniciou a nossa gravação. Tem a Rosana aqui, deixa eu habilitar ela. Pronto, Rosângela já tá. Então, vamos começar a nossa matéria de hoje. Bom dia a todos que chegaram depois das 8h10, tá? Porque desde as 8h10 eu abri a sala, nós já estamos com 12 alunos. Então, bom dia aos que chegaram agora. A nossa matéria hoje é prisão em flagrante. Mas antes de eu começar a prisão em flagrante propriamente dita, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o artigo 282. Lembra que eu sempre venho falando de medidas cautelares. É claro que agora nós não vamos trabalhar o 319. Eu vou trabalhar junto com a preventiva. Mas eu tenho certeza que vocês, quem está estudando, deve ter visto aí algumas informações com relação ao o 282. E aí, se vocês estiverem com conteúdo de antes da atualização do pacote anticrime, vocês estão com conteúdo desatualizado. E aí, isso gera muita confusão, principalmente aqui para a nossa matéria, e a base disso tudo é nosso artigo 282. As medidas cautelares diversas da prisão, que começa lá no 282. Mas, professora, mas a gente já estudou o 283, já estudamos o 284, beleza. Só vou voltar aqui para esclarecer algumas informações que a gente vai precisar delas lá na prisão preventiva. E aqui também na prisão em flagrante. Então, já para vocês e também para ajudar as meninas, é que as meninas do inquérito aí, eu já auxiliei bastante a equipe da Bárbara. Só falta o 7º agora iniciar e já vamos aí, ó, a equipe do 7º, o inquérito policial. É prioridade para vocês acelerarem aí que vocês já estão atrasados. As meninas aqui o 5º já está com o trabalho praticamente montado em relação ao inquérito e vocês vão começar agora. E aí, pensando exatamente nesse trabalho que vocês vão fazer, a Bárbara aí, quando ela começou, ela não teve essa explanação que eu devia ter feito antes para auxiliá-la. Então, eu vou fazer com relação ao 282, que já vai auxiliar a equipe aí do inquérito policial do 7º, que vai iniciar o trabalho agora. Depois nós vamos programar 7º, as datas de entrega, os prazos. Porque os prazos de vocês vão ser mais curtos. Então, a equipe do inquérito policial é a parte que mais vai interessar para vocês agora, as medidas cautelares diversas da prisão. Vocês precisarem pedir prisão preventiva, prisão temporária, produção de provas cautelares, produção de provas não repetíveis e antecipadas, né? Aí vocês vão sempre lembrar como é que vocês vão fazer o trabalho agora. O trabalho agora a gente vai montar todo o inquérito policial e tudo vai passar pelo juiz. A equipe do juiz aí, os meninos, a Lucilene, o Jader, eles já estão trabalhando. É o que mais vai trabalhar nesse trabalho agora, é a equipe do juiz. Por quê? Porque a todo instante que o delegado precisar de alguma produção de prova que dependa de autorização judicial, eles vão representar. E aí, automaticamente, a equipe do juiz vai fazer aí uma decisão fundamentando e devolvendo para eles. Então, as nossas medidas cautelares, vocês sempre vão lembrar da cláusula de reserva de jurisdição. Lembra quando a gente estudou aí, agora, recente, as nossas cláusulas de reserva de jurisdição? Aqui é aplicável também nas nossas medidas cautelares. Então, beleza, para mim ter uma medida cautelar, eu preciso de autorização judicial. A única exceção, ou as únicas exceções, são exatamente a modalidade da prisão que nós vamos estudar hoje, que aí vocês vão lembrar que quando eu falei na aula passada, é uma modalidade que eu não dependo de mandado judicial, então eu não dependo aqui da cláusula de reserva de jurisdição, porque aqui nós já temos a autorização do nosso código, que é em flagrante da nossa Constituição também, né, da prisão em flagrante. Então, a exceção da cláusula de reserva de jurisdição, a primeira é com relação à nossa prisão em flagrante, e segundo, a fiança arbitrada pela autoridade policial, que nós vamos depois estudar sobre ela. Então, a primeira coisa que vocês vão lembrar é que eu preciso de uma medida cautelar, o que eu preciso fazer? Eu preciso de autorização judicial. É claro que vocês vão lembrar que várias produções de provas com relação ao nosso inquérito não depende de autorização
judicial. Só as 3 modalidades de prova, as prisões, né, interceptação telefônica, busca e apreensão, exame de corpo de delito, não precisa. Exames periciais que estão ali envolvidos com o crime, não precisa. Tudo o delegado pode fazer aí de ofício. Lembre-se da cadeia de custódia do 158A, que aí vocês também vão ter que fazer exatamente conforme vem descrito lá, que vocês lembram como nós trabalhamos a teoria das provas. Então, vocês têm que seguir todo aquele procedimento dentro do inquérito aí, as meninas que estão fazendo o inquérito. E outra informação que eu quero de vocês é com relação a essa atuação da autoridade judiciária. Eu, juiz, posso pedir de ofício produção de provas na fase do inquérito? Eu, juiz, posso decretar prisão preventiva de ofício? Não. Não, eu, juiz, não posso fazer nada de ofício na fase do inquérito. Nada, 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 nada. Antes da atualização do pacote anticrime, o juiz podia agir de ofício, principalmente com relação à prisão preventiva. Hoje o juiz pode agir de ofício com relação à prisão preventiva? Não. Ah, professora, mas tem exceção. Não é ele agir de ofício, eu vou explicar para vocês essas exceções. Oi, Gabriele, bom dia. Bom dia. Não, é que você disse agora que vai explicar depois das exceções, né? Aí eu queria saber se entra nessas exceções aquele caso em que é revogado a prisão preventiva e depois o juiz de ofício pode decretá-la de novo, se houver algum motivo. Entra nessa espécie de exceção? Aham, exatamente essa é a possibilidade. Ah, tá. É uma delas. Tá que bom, na obrigada. realidade não nós vamos ter doutrinadores que vêm falando que aqui o juiz está agindo de ofício, mas também nós vamos ter doutrinadores que não, que ele vai falar que é próprio da revogação e da renovação do prazo da prisão preventiva. Tá? Mas a gente vai chegar lá. Então, o principal ponto aqui de atualização que nós tivemos é o nosso artigo 282, principalmente aí o parágrafo 2º, que as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, antes era de ofício, agora não mais. Então, pelo juiz, a requerimento das partes, quando no curso da investigação, por representação da autoridade policial, ou mediante requerimento aqui do Ministério Público. A atuação da autoridade judicial não é mais cabível aqui para a decretação das medidas cautelares de urgência. Quem são, então, os legitimados? Vamos para eles primeiro. Quem é que vai poder pedir aqui essa decretação de medidas cautelares? E aí nós vamos ter 2 momentos. Primeiro, o momento da fase de investigação, no curso da investigação. E depois no curso do processo. No curso da investigação, para vocês que vão fazer o trabalho do inquérito, quem é que vai aqui pedir essas medidas cautelares? Primeiro, nós vamos ter a autoridade policial. A autoridade policial, ela faz o que? Ela representa. Ela representa para o juiz. Os demais é requerimento. Então, o Ministério Público vai requerer, as partes vão requerer, o acusado, mediante o advogado de defesa, também vai requerer. Ah, professor, então significa que aí, aqui, no momento que nós estamos fazendo o nosso trabalho, o Ministério Público, se eu verificar uma prova que é primordial ali, eu posso requerer para o juiz, encaminhar para o delegado, se o Ministério Público, em trabalho de provas, produção de provas, nessa primeira fase aqui de investigação, ele trabalha junto com o delegado. Se vocês quiserem trabalhar em conjunto, tranquilamente, podem trabalhar aí na produção de provas. Se você, advogado de defesa, quer pedir alguma produção de prova para o delegado, lembra quando nós estudamos o inquérito? O delegado vai estar obrigado a produzir aquela prova? Não, né? Vocês vão lembrar que aqui não existe o princípio da obrigatoriedade para o delegado. Ele pode acatar ou não. Se ele não acatar, o que vocês vão fazer? Vão deixar para a produção de provas
na fase judicial. Ou, se ela for uma daquelas 3 modalidades, vocês vão pedir para o juiz. Então, vão requerer aqui para a autoridade judicial para que ela defira, e aí vocês vão lá, aí o delegado vai produzir a prova na fase do inquérito. Então, primeiro no inquérito, vocês sempre têm que lembrar que vocês vão representar, vocês, delegado, para a autoridade judiciária. Agora, nós já estamos aqui depois do recebimento da denúncia. O juiz já recebeu a denúncia ou a queixa-crime. E aí, quem é que pode requerer essas medidas cautelares? O Ministério Público, as partes, né? Aqui o acusado, o querelante, se a gente tiver uma ação penal privada, o assistente de acusação. Esses 4, na fase judicial, ele pode, aqui na nossa persecução penal, eles podem requerer essas medidas cautelares. E o delegado? Acabou a atuação do delegado aqui. Ele não pode mais representar. O delegado vai ser do início do inquérito até o relatório final. Fez o relatório final, encaminhou para o MP ou para o juiz, encerrou os pedidos aqui com relação à autoridade policial. Ele não pode mais representar. Professora, mas lá no artigo, no parágrafo 3º, diz que agora a gente tem que dar o contraditório prévio. E aí? Eu preciso, juiz, no caso das meninas, o delegado representou ali por uma medida cautelar, por uma produção de provas. Eu preciso dar esse contraditório prévio, porque o parágrafo 3º fala exatamente que há necessidade desse contraditório prévio. Então, nós vamos ter aqui, ressalvados casos de urgência ou de perigo, de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, deverá intimar a parte contrária para, no prazo de 5 dias, acompanhado da cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. Então, eu, juiz, tenho que dar o contraditório antes de deferir qualquer medida cautelar? É isso que o nosso parágrafo 3º vem falar? Não, ele abre 2 exceções. Quais são as 2 exceções? E as 2 exceções que é a base da fundamentação das medidas cautelares, que é casos de urgência e perigo aqui da ineficácia da medida cautelar. Se eu intimo, eu vou perder a eficácia. Então, eu, quando represento, eu já justifico que é em casos de urgência. Então, eu justifiquei, o juiz vai deferir, falando que devido à urgência, devido ao perigo, o fumus comissi delicti, ele defere aquelas medidas cautelares. Não há uma obrigatoriedade aqui, se tiver presente esses 2 requisitos, essas 2 hipóteses do juiz abrir o contraditório. Professor, então significa que na prática não tem contraditório. Vai depender da produção de provas. Se for na fase processual, e aí, para vocês lembrarem como é que vocês vão fazer com relação ao trabalho. A equipe do inquérito encerrou, encaminhou o relatório, o juiz recebe, faz um despachinho, encaminha para o MP. O MP vai receber o inquérito, vai oferecer a denúncia, o juiz vai receber aqui a denúncia, fazer uma decisãozinha fundamentada, porque há entendimentos conflitantes com relação a essa fundamentação da denúncia, então nós vamos fundamentar. O STJ fala que é obrigatório a fundamentação do recebimento da denúncia, o STF diz que não. Se o juiz recebeu a denúncia e determinou a citação do acusado, ele já justificou, mas nós vamos utilizar a decisão do STJ. Então, recebe a denúncia, fundamenta, determina a citação. Aí o réu, é bom que a equipe dos advogados, tá, nos trabalhos, já escolha alguém do seu grupo para ser o réu, que seria mais fácil vocês trabalharem, porque aí nós vamos fazer a citação aqui do réu e automaticamente vai abrir prazo para a defesa. Nesse momento é a resposta à acusação. A defesa vai apresentar tudo que ela achar possível, alegar tudo nesse primeiro momento. Se quiserem produção de provas, é o momento que vocês vão pedir. Se a resposta à acusação aqui tiver produção de provas e o juiz recebe de volta aqui o processo com a resposta à acusação, ele viu que há essa produção, ele vai abrir vista aqui, vai dar o contraditório.
tá? Das medidas cautelares no prazo também de 5 dias para o Ministério Público. Por quê? Porque é o Ministério Público, se ele não pediu produção de provas, com base no pedido da defesa, para que ele se manifeste se ele tem interesse novamente na produção de provas. Tá ok? Esse é o nosso roteirinho aqui, bonitinho já do trabalho de vocês. E depois disso, volta para o juiz já vai fazer um despacho saneador e marcar o dia da audiência de instrução. Na audiência, a gente vai precisar aí das testemunhas, do advogado, do membro do Ministério Público e do juiz. As meninas do Quinta já montaram a equipe. O 7º também, dividam as equipes em 2 fases. A primeira fase até a audiência e a segunda fase para a sessão plenária. O juiz que atuar aqui na primeira fase, ele não vai atuar lá na segunda, tá? O juiz que for aqui presidir a audiência de instrução, ele não vai para a sessão plenária. Então, deixe um para cada fase aí, porque não pode ser o mesmo juiz. Tranquilo, então, passado por essas informações, a gente já sabe como é que vocês vão pedir essas medidas cautelares. Vamos para o quarto, parágrafo 4º. No caso do descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante, poderá substituir a medida e impor outra em cumulação, e, em último caso, decretar prisão preventiva no termo do parágrafo único do nosso artigo 312, que é da prisão preventiva. Opa, então você falou que o juiz não pode mais agir de ofício, né? Que foi a informação da Gabriela. Mas nós temos 2 exceções. A primeira é essa. Então o juiz ali, mediante representação do Ministério Público, ou ele olhando no processo que não está surtindo efeito a medida cautelar imposta, ele pode decretar prisão preventiva, converter esse descumprimento em prisão preventiva se couber. É claro que ele vai analisar ali o 312. O que é o 312? Já decorem que são os pressupostos. Vai analisar o fumus comissi delicti e o periculum libertar. Se estão presentes esses 2 requisitos e houve o descumprimento de medida cautelar, um exemplo de uma medida cautelar que o juiz está sempre ali tendo a visualização do cumprimento, comparecer ao juízo de 30 em 30 dias, quinzenalmente. Aí tem uma folhinha que ele vai lá e assina. Se ele não está indo, não está assinando, intimou ele para verificar o que aconteceu, ele também não justificou, o juiz já está vendo o descumprimento dessa medida. Se ele não consegue verificar uma outra que venha a ter essa eficácia que ele, no primeiro momento, achou necessário, ele vai automaticamente, de ofício aqui, converter em prisão preventiva. É a primeira exceção. E a segunda é a que a Gabriele disse, que nas 2 não há um entendimento majoritário com relação ao agir de ofício, tá? Um fala que é descumprimento, aqui ele não estaria agindo de ofício, por quê? Porque tem um descumprimento de medida cautelar. Na segunda hipótese, é exatamente o parágrafo único do nosso artigo 316, que lá é no caso da revogação ou renovação da prisão preventiva. Alguns doutrinadores vão falar, isso não é caso de agir de ofício. O próprio artigo trouxe essa obrigatoriedade agora para o juiz. Uma vez que ele decretou a prisão preventiva, ele vai ter que analisar aqui 90 dias se ele vai revogar ou se ele vai manter. Se tem ainda os motivos, os quais ele decretou a prisão preventiva, ele pode mantê-la, renovar de novo por mais 90 dias. Se não persiste aqui os motivos pelos quais ele decretou e há a possibilidade dele converter essa prisão preventiva em uma outra medida cautelar que também vá satisfazer aqui, ele pode também decretar ou mudar para a medida cautelar de ofício, tá ok? São essas 2 hipóteses e vocês sempre vão estar encontrando questões de concurso, informações que o juiz vai agir de ofício. O juiz não age mais de ofício de forma nenhuma, nem na fase do inquérito policial, nós temos algumas informações ainda, mas não se aplica mais.
né, ao nosso processo penal, porque com a atualização do pacote anticrime, alguns artigos não sofreram as alterações, aí ficou uma incongruência, mas já temos entendimentos pacificados com relação a isso. O juiz não age mais de ofício, por isso a aplicabilidade do juiz às garantias, exatamente para que para o nosso sistema acusatório ele comece a ser mais puro, totalmente voltado aqui para o Ministério Público, para a acusação. Ah, olha, a Ana Clara hoje ela apareceu. Tranquilos até aqui? Tudo resolvido? Tranquilo. Professora, algumas pessoas estão caindo, tá? Tá, eu tô vendo aqui, tá todo mundo entrando. E aí eu peço para vocês que fiquem. Ah, os meninos estão mandando aqui no grupo, vocês gerenciem o grupo. A Dayana aí também, aí o Daniel tá aqui, o Kleber, aí a turma do 7º. Vocês verificam aí para que eu não tenho como ficar olhando, né? Quem é que caiu aí, vocês vão mandando link se precisar. Ou se precisar de alguma informação, vocês me falem aqui que eu paro. Tudo bem. A Yasmin, ela tava pedindo para você adicionar ela. É aceitar, na verdade. Aqui já aceitei todo mundo. Tá tranquilo, tá bom? Só com... Ó, Yasmin caiu, ela voltou agora. Com relação à revogabilidade, uma coisa que eu quero que vocês lembrem, ou a substitutividade da... Yasmin, eu já te aceitei. Ela tá aqui, professora, me aceite. Com relação à revogação, eu quero que vocês lembrem de uma cláusula que é muito importante aqui dentro das nossas medidas cautelares, que é exatamente para essa revogação, tanto da prisão preventiva quanto das medidas cautelares, que é a cláusula da imprevisão. Não sei se vocês se recordam, é aquela cláusula que tem aquele nominho bem legal, né? Lembram dela? Rebus sic stantibus, que é a cláusula da imprevisão. O que é isso? Lembram quando vocês estudaram? Exatamente se persistem os motivos, né, pelos quais o juiz decretou, ele vai renovar. Se não persiste mais os motivos, ele vai revogar. Então, lembre-se sempre que, com relação tanto às modalidades de prisões, a temporária não vai caber, a prisão preventiva vai. Preventiva e as cautelares, nós vamos aplicar a cláusula rebus sic stantibus. Todo mundo tá caindo e voltando toda hora. Vocês ficam ouvindo aí um barulhinho. Então, lembrem-se sempre disso. Lembre-se lá do nosso artigo, do parágrafo agora 5º. Ah, professora, mas aqui no 5º ainda tem o de ofício. Né? Se vocês estão com o Código de Processo Penal aberto, vocês vão verificar. O parágrafo 5º, o juiz poderá de ofício ou a pedido das partes revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta do motivo que a substitua, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Oi, Yasmin. O Jader. Tudo bom? Joia, bom dia, Jader. A senhora falou sobre a questão de persistir os motivos. Eu queria que a senhora voltasse e falasse o termo em latim de novo, por gentileza. A cláusula rebus sic stantibus. Oi, Yasmin. Eu acho que ela tá com algum problema no áudio, porque ela não tava nem conseguindo levar. Pronto, agora sim. Agora tô. Tá me ouvindo? Alô, som? Yasmin tá assim, aparece você falando e depois parou. Mas a senhora tá me ouvindo agora? Professora, assim, eu sei que é muito errado interromper a sua aula, porque nosso conteúdo é muito extenso, mas, assim, eu queria ver com a senhora se você pudesse ver uma forma com a Lívia, porque a Lívia de separar o 7º da nossa turma, porque tá muito ruim. Há todo mundo no grupo reclamando que toda hora cai e entra, a aula não tá sendo produtiva. Mas não é só por eles, não, Yasmin. A aula tá caindo, assim, eu acho que é só a internet. E hoje, por exemplo, tá... Porque, assim, quando a gente tinha, por exemplo, a aula do Felipe é na segunda, né? Só a gente. A aula dele não acontece nada.
fica todo mundo tranquilo, só na da senhora, que a sala tá super cheia, que tá acontecendo isso. Mas semestre passado, para você ter uma ideia, já fazendo um parâmetro, eu fiquei com a turma do Cláudio, que o Cláudio estava, da Ivonete, por exemplo, que estava com a turma da Raquel, a gente tinha 80 e tantos alunos e a gente não teve problema. Então, eu acho que isso é a internet mesmo. E a internet também dos alunos. Mas hoje está tranquilo. Hoje que está caindo é só quem está com problema na internet, porque a minha tá ótima hoje, né? Tô vendo aqui a minha gravaçãozinha aqui, ela tá tranquila. Professora, Então, só tem um problema, que quando alguém fala, ou a senhora mesmo falando, às vezes corta. E eu também, igual aqui, eu tô agora na internet, eu tô no meu 4G, e tá bombando aqui, mas aí quando a senhora, igual a Yasmin tava falando, começou a cortar ela falando. mas ela tá mesmo. Eu acho que é esse o problema, entendeu? Gente, mas isso é internet. Não é o problema da sala. Hoje está super tranquilo. Hoje é os alunos mesmo que estão aí. A internet de vocês que está caindo e voltando. Mas é tranquilo. Hoje nós já estamos fluindo aí perfeitamente. Bora. Bom dia, professora. Bom dia. Não, porque eu consegui, entendeu? Eu comprei o fone, o aparelho, né? Coloquei aqui no caso, aí agora falta só eu dar um jeito na arrumar a câmera, né? Perfeito. Mas aí é porque agora, de vez em quando, tá aí, entendeu? Em questão a matéria, porque eu também tenho que resolver a questão do meu AVA aí, entendeu? Eu vou ter que dar uma ligada lá entendeu? Na central, lá na faculdade mesmo, entendeu? Para ver como é que vai ficar isso aí, porque tem matéria aqui que caiu na minha grade, que não é do 7º semestre. Aí eu fiquei, tá bom? Mas aí eu já consegui me se comunicar com a senhora na aula. Obrigado, professora. Nada. Daiana, você quer falar? Não? Então, bora. Vamos terminar aí a nossa cláusula, já respondendo a sua pergunta da nossa cláusula rebus sic stambus. Você sempre vai lembrar com relação tanto à revogação e à renovação da prisão preventiva, como a revogação de medidas cautelares. O que significa? Significa que o juiz vai analisar se mantidos os pressupostos. Quais são os pressupostos? Para as medidas cautelares, nós vamos lembrar do fumus comissi delicti e do periculum libertar. Ah, professora, mas também vai caber para a prisão preventiva. Então, são essas análises dos pressupostos que nós vamos sempre estar aplicando dentro das medidas cautelares e das modalidades das nossas prisões que nós vamos trabalhar. Paralelo a isso, agora a gente vai começar a falar da nossa prisão, que é muito a nossa matéria de hoje, né? Que vocês já estão aí aptos com a modalidade dos flagrantes. Primeira coisa que nós temos que saber com relação à nossa prisão em flagrante é o que é flagrante. Ah, professor, mas a gente já falou sobre isso, não já? Nós falamos sobre isso exatamente lá no primeiro momento, quando eu expliquei para vocês aí quais são as prisões cautelares, quais são as modalidades das prisões cautelares. Oi, João. Professor, eu queria avisar que a Débora, ela tá desde o começo aqui no grupo, né? Uhum. E ela não está conseguindo entrar. Entendi. Aí eu já até passei o link para ela e tudo, mas eu não sei o que está acontecendo. Aí eu tô te avisando aí. Tá, ok. Tranquilo. Então, começando aí, a primeira coisa que a gente sempre estuda com relação à matéria que a gente inicia é um conceito, não é? Lembra que eu sempre trago um conceito para vocês amplo, para que a gente consiga visualizar tudo com relação àquele tema. Lembra lá do inquérito policial, do conceito das ações penais que nós trabalhamos? Sempre o conceito, ele traz várias informações preciosas aqui que nós devemos sempre nos ater. A prisão em flagrante, a primeira coisa que a gente sempre vai lembrar é do flagrante em si, que significa aquilo que está acontecendo agora, acabou de acontecer, aquilo que está queimando ali. Lembra do flagrare lá, quando a gente começou explicar a prisão em flagrante? E qual é a finalidade da nossa prisão em flagrante? Ela é uma medida aqui de autodefesa para a sociedade. Ela caracteriza o quê? Uma privação da liberdade de locomoção.
daquele que é surpreendido em uma situação de flagrância. E ela é executada independente de autorização judicial. É a única modalidade de prisão que eu não preciso de um mandado judicial. Ah, por que eu não preciso? Porque nós temos lá no nosso artigo 5º, vocês lembram disso, né? Ninguém será preso, senão em flagrante delito. Então, no flagrante, eu não preciso de ordem escrita. Eu não preciso aqui da minha cláusula de reserva de jurisdição. As demais eu preciso? Sim, eu preciso de um mandado judicial, mesmo que ele esteja lá dentro do Banco Nacional de Mandados de Prisão, mas eu preciso de uma ordem escrita. Se eu não tiver uma ordem escrita, a polícia pode efetuar a prisão preventiva ou a temporária? Não, só pode efetuar sem ordem escrita a prisão em flagrante. Então, e quais são essas finalidades aqui da nossa prisão em flagrante? Primeiro, para evitar a fuga. Segundo, para auxiliar aqui os elementos, né, a colheita dos elementos informativos. Vocês vão lembrar exatamente lá da finalidade do nosso inquérito policial. Qual é a finalidade ali do nosso inquérito policial? Que é para colher esses elementos informativos, o mínimo de indício de autoria e materialidade. Qual é a finalidade, então, aqui também da prisão em flagrante? A mesma. E quando eu faço essa colheita de provas, para quem que é? E aí vocês vão lembrar que é para o Ministério Público, porque ele é o dominus lit, ele é o dono da lit. É ele que vem aqui necessitar dessa comprovação para o ingresso da nossa ação penal. Então, essas informações aqui com relação à modalidade da nossa prisão em flagrante, nós vamos ter essas hipóteses, como impedir a consumação também do delito. E aí vocês vão lembrar... Oi? Eu não estou achando o PowerPoint dessa aula de hoje. Ah, eu não mandei, não. Acho que não. E geralmente... Seria bom. Seria Mandou bom, não, porque a senhora professora. Mandei não, né, Daiane? Professora, por gentileza, adiciona o Batista. Ele está querendo entrar também, não está conseguindo, por gentileza. Bom dia, por favor. Bom, eu já aceitei. Se for um que está com nome desconhecido, já aceitei. Eu vou mandar para vocês aí, tá? O PowerPoint. Então, nós estamos aqui. Quais são os motivos para efetuar a prisão em flagrante? Não é decretação, porque aqui nós não precisamos de mandado judicial. Funções: primeiro, evitar fuga. Segundo, auxiliar na colheita dos elementos. Terceiro, impedir a consumação ali do delito. No caso da infração está sendo praticada lá conforme o nosso artigo 302, é o inciso 1º, que já vem aqui a modalidade dos flagrantes, ou para evitar o exaurimento. Só que aqui vocês vão lembrar exatamente de uma coisa que nós já estudamos. Quem é que pode ser preso em flagrante delito? Lembra das imunidades prisionais. Eu posso prender um deputado em situação de flagrância de crime afiançável? Não. Eu, autoridade policial, simplesmente só vou fazer cessar a flagrância. Cessou a flagrância, eu não posso fazer mais nada. Eu não posso fazer o auto de prisão em flagrante aqui. Mas se for crimes inafiançáveis, beleza. Aí eu vou fazer o auto de prisão em flagrante, no caso do deputado, e vamos encaminhar para a respectiva Câmara que vai dispor ali sobre a prisão dele. Lembre-se que a gente precisa aqui, na prisão em flagrante, exatamente daquelas informações das imunidades prisionais. E a última hipótese é para quê? Para preservar a integridade física do preso. A professora, prisão em flagrante para preservar. Imagine aquele crime que causou uma grande comoção aqui na sociedade. Todo mundo quer matar o cara já. Então, essa prisão em flagrante também vai preservar essa integridade. Ele vai ficar lá, mesmo que tente invadir a cadeia, mas pelo menos tem uma segurança maior. Mas é uma das hipóteses e uma das finalidades aqui da nossa prisão em flagrante. E aí vocês vão lembrar também quais seriam essas fases da prisão em flagrante, que nós já até falamos sobre elas quando a gente estava lá estudando aí o cumprimento do mandado de prisão, quem é as imunidades,
né? A primeira seria o quê? A captura, né? A primeira fase da nossa prisão em flagrante é exatamente a captura, quando o indivíduo é encontrado aqui na situação de flagrância, lá do nosso artigo 302, ali os incisos todinho que vocês vão falar hoje, explicar as modalidades. E aí vocês vão lembrar também, é possível emprego de força, e aí vocês vão lembrar que quando eu falei lá da prisão e o emprego de força, é claro que nós temos aí a divergência, né, como o Cláudio disse, e também essa semana o professor Rogério Greco estava falando exatamente sobre a súmula vinculante número 11, exatamente o que o Cláudio tinha alegado. A súmula vinculante número 11, ela é linda, mas que na prática não serve para nada. Ele falando exatamente nessas palavras, que a segurança pública não tem que aplicar a súmula 11, porque a súmula 11 você não tem como chegar lá e perguntar para ele se ele vai querer ser algemado ou não, se ele é bonzinho ou não. Você chega, algema e justifica e pronto. Porque a súmula 11 é uma súmula seletiva. Se nós temos aí uma pessoa de renome, a gente aplica a súmula 11. Mas os demais, não tem como nem perguntar para ele se ele vai reagir ou não. Mas vocês aqui dentro, vocês não vão fazer assim, porque o código e a lei diz que você tem que agir dessa forma. Então, nós aqui, para o nosso código, nós vamos agir conforme a lei. O emprego de força vai ser medido, e aí vocês vão lembrar lá, quando eu falei da arma de fogo, quais são as possibilidades de utilização, que a portaria diz que você tem que usar aquelas que não seja arma de fogo propriamente dito, que seja as tases, as armas de borracha ali, mas isso daqui é para dentro do nosso Código de Processo Penal, tá, Cláudio? E o nosso artigo 292 vem falar exatamente esse emprego de força. Se houver ainda por parte de terceiro a resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que auxiliem poderão usar os meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará no auto subscrito por duas testemunhas. Então, significa que isso é muito subjetivo. É eu que estou efetuando, aqui eu, policial, eu, autoridade policial, que estou efetuando a prisão em flagrante, que vou analisar aqui quais são esses meios. Depois, nós temos novamente aqui, com relação a essas fases, exatamente a aplicabilidade do uso das algemas com base na súmula vinculante número 11 e também no parágrafo único aí do nosso artigo 292, que é vedado o uso de algema em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para o parto, durante o parto, bem como as mulheres durante o período puerpério imediato. Então, com relação às mulheres também é vedado. E a condução coercitiva. Então, nós já fizemos a captura, usamos aqui a força necessária, já fizemos a condução coercitiva dele agora. E aí vocês vão lembrar exatamente agora que a condução coercitiva já vão falar de um flagrante para a gente trazer um exemplo para essa condução coercitiva. Primeiro, essa condução coercitiva aqui não tem nada a ver com interrogatório, tá? Eu não preciso ser conduzida coercitivamente para depoimento, para interrogatório nenhum. E o STF já bateu aí o martelo com relação a esse entendimento. Mas a gente vai trabalhar com ele lá dentro da nossa audiência. Essa condução aqui é da autoridade policial. É o policial que prendeu, pegou, capturou o indivíduo em situação de flagrância e aí ele vai conduzir à delegacia. Para a polícia é uma condução de praxe. Mas para o flagrante facultativo, qualquer do povo, prender em situação de flagrância aqui o meliante, pegar ele, botar no meu carro e levar lá para a delegacia? Eu posso fazer essa condução coercitiva? Eu posso fazer isso. Não é o recomendado, né? Mas se a gente aplicar aí o nosso flagrante facultativo, eu posso. E essa condução coercitiva para o qualquer do povo, bem como para os policiais, é devido a quê?
a entrega do preso lá para a autoridade policial, para o delegado. É a responsabilidade que você tem aqui para você não ser indiciado aqui por tortura, né? Não ter aqui o preso chegar lá e falar que você foi torturado. Você tem que fazer essa condução e ainda pegar o recibo ali de que você entregou ele para a autoridade policial. Então, é permitida a condução coercitiva? Claro que que validade teria a gente fazer a captura, prender ele aqui e não poder fazer essa condução. Então, essa não tem nada a ver com a nossa fase processual, que é aquela que sempre teve aí várias discussões, se eu posso conduzir para o interrogatório. E outra, a autoridade policial não pode fazer condução coercitiva para interrogatório. Nem o juiz pode. Eu, acusado, não posso ser conduzido coercitivamente para prestar depoimento na delegacia. E por que eu não posso isso? Porque a gente tem o direito ao silêncio. Lembre-se do direito ao silêncio e do princípio do nemo tenetur dedere. Nem na audiência de instrução eu preciso comparecer. Se eu não quiser ir, o juiz vai mandar me conduzir coercitivamente? Não vai. Se eu já fui citado, se eu fui intimado para audiência, se eu não comparecer, o processo vai acontecer normalmente sem a minha presença, só com a presença do advogado, ou defensor dativo, se não tiver ali advogado nomeado. E em seguida, nós vamos ter o que? A autoridade policial vai fazer a lavratura do auto de prisão. A lavratura do auto de prisão, aqui, vai ser feita conforme uma ordem a ser seguida aqui. Deixa eu pegar a ordem para vocês, para a gente falar sobre ela, que ela é muito importante e sempre é cobrada para vocês em questões de concurso. Como é a lavratura desse auto de prisão em flagrante? Então, a primeira coisa que a autoridade vai fazer é o recibo do preso. Depois, ele já vai aqui comunicar a pessoa da família ou a pessoa por ele indicado. E aí, vocês vão lembrar, professora, se ele não indicou ninguém. Se ele não quer que ninguém saiba da prisão dele, o que o delegado vai fazer? Vai certificar que ele não quis ali utilizar do direito que não tem ninguém e peça 2 testemunhas para assinar dentro do auto de prisão. Em seguida, ele vai fazer a oitiva do condutor. Né? Quem é o condutor? Os policiais. Então, escuta aqui os policiais. Em seguida, as testemunhas ali que presenciaram. Depois, se tiver vítima, se a vítima sobreviveu e a vítima foi também, ouve-se a vítima. E, por último, a oitiva do conduzido. O acusado é o último a ser ouvido. Então, aqui fala, o artigo 304, ele fala de interrogatório, mas não é um interrogatório, propriamente dito, porque o interrogatório é na fase judicial. Aqui é só oitiva mesmo. Mesmo que vocês vejam aí, professor, o inquérito utiliza a palavra interrogatório. Sim, só que aqui o interrogatório é só depoimento. Inclusive, vocês vão lembrar que quando a gente estudou lá produção de provas, nós até falamos sobre o interrogatório, o inquérito ali, que o delegado ele pode chegar aqui nesse depoimento prestado para o delegado e contar uma versão e depois chegar lá na audiência e falar para o juiz, não, eu fui coagido e não é nada disso e desmentir tudo. Ou ele pode mentir aqui, que não vai ter prejuízo nenhum aqui dentro do nosso processo penal. Por que não tem prejuízo? Porque aqui ele tem o direito ao silêncio. Professor, e se ele confessar? A confissão. Tem o microfone aberto. Peraí, vamos fechar ele. Se ele confessar, a confissão aqui por si só já serve para a sua condenação? Não. Aqui dentro do processo penal, a confissão por si só não é base para a condenação. O juiz, além da confissão, ele tem que ter provas que venha exatamente comprovar a confissão. Professora, quais são os efeitos da revelia aqui dentro do processo penal? Nós temos revelia dentro do processo penal? Temos. Mas qual é o efeito? O efeito é a não intimação para os demais atos. Ele já foi citado, compareceu ou não aos autos. Se ele não comparece, o juiz determina que um advogado nomeia um advogado ativo ou manda o processo para a defensoria,
Aqui, por exemplo, no DF, nós temos defensoria. Se a gente não tem defensoria, o juiz nomeia um advogado dativo. E ali o advogado que vai conduzir todo o processo vai normalmente, ele só não vai ser mais intimado. E se ele quiser comparecer espontaneamente depois no processo? Beleza, ele pode comparecer. E aí depois, então, o juiz volta a determinar a citação dele. Oi, João, você quer falar alguma coisa? Oi, professora. Aí na questão da revelia, é na ação penal privada? Não, em todas. Toda modalidade. A revelia... Toda modalidade pode ter a revelia? Todas. Todas as modalidades podem ter revelia. O efeito da revelia não é a condenação aqui. Né? Porque lá, por exemplo, lá no processo civil, quando eu tenho uma revelia, presumo que os fatos são verdadeiros. Aqui não. Aqui o efeito é só a não intimação dele, do réu. Ele não vai ser mais intimado para os atos. E a questão do contraditório e da ampla defesa não fica prejudicado nesse sentido? Não, por que não vai ficar? Porque o juiz vai... imaginemos na prática. Nós temos aí já uma ação penal, ele foi citado no primeiro momento. O que importa é a citação. Se ele foi citado, tranquilo. Agora, se ele não foi citado, aí nós vamos ter a citação por edital e o processo fica suspenso. Mas aí é uma outra hipótese. Se ele foi citado, não compareceu lá no juiz, não nomeou nenhum advogado, nada. O que o juiz vai fazer? Passou o prazo ali da resposta à acusação, vai encaminhar para a defensoria o processo. Eu ia falar isso. Defensoria pública, né? Ou ele vai nomear um advogado dativo. Depois que ele fizer isso, o processo vai acontecer normalmente, tranquilinho. Quem vai estar sempre fazendo o contraditório é o advogado. Aqui dentro do processo penal não pode nenhum ato sem a presença do advogado. Tudo gera nulidade. Depois da fase judicial, nada é feito sem a presença do advogado. E aí depois nós vamos estudar a defesa técnica e autodefesa. Aqui não pode ficar sem defesa nem na audiência, ali na apresentação dos memoriais. Excelência, eu não quero apresentar memoriais orais. Aí o juiz tem que determinar que se faça por escrito. Se o advogado falar, não, excelência, nesse momento eu não quero apresentar, quero apresentar por escrito. O juiz vai ter que acatar. Por quê? O contraditório é a ampla defesa. Não pode nenhuma hipótese ficar sem o contraditório. Tá bom? Voltando aí para o nosso auto de prisão em flagrante, então nós já estamos lá no auto. Terminamos o auto. O que a autoridade policial vai fazer? Ela vai analisar. Se for um caso que caiba fiança, eu, autoridade policial, já posso arbitrar. Aí vocês vão lembrar um exemplo que está acontecendo demais aí, que a autoridade policial vem arbitrando aqui fiança. É claro que agora a gente não está falando de fiança ainda, nós vamos estudar as modalidades. Mas já para vocês saberem com relação à autoridade policial, qual é o exemplo que vocês mais têm observado com relação à arbitragem de fiança aqui pela autoridade policial? O nosso artigo 322 fala que a fiança vai ser arbitrada aqui pela autoridade policial somente nas infrações que tenham aqui prisão, pena máxima até 4 anos. Então, não superior a 4 anos. Um exemplo clássico é a embriaguez. Né? Todo mundo aí que é pego acima do limite permitido, é lavrado auto de prisão em flagrante e leva para a autoridade policial. Chega lá, o delegado arbitra a fiança e aí a pessoa paga e vai embora. Professora, mas e aí? Nesse caso, a autoridade policial ela está obrigada a dar ali a fiança, a conceder a fiança? Quando a gente lê o nosso artigo 322, vocês entendem com a interpretação da obrigatoriedade ou da faculdade? Porque aqui ele diz assim, a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Então, ele não está obrigado, é uma faculdade do delegado. Se ele não quiser arbitrar a fiança, ele vai
deixar ali ele preso, vai encaminhar para o juiz, e aí nós vamos seguir lá a metodologia aqui das 24 horas para a APF ou da nossa audiência de custódia. No caso da fiança, especificamente, se o delegado arbitrou a fiança, eu não tenho condição de pagar, o juiz que vai revisar esse meu valor. Só o juiz pode revisar, tá? E nesse caso, o prazo será de 48 horas aí para o juiz analisar o pedido de fiança, que é exatamente o parágrafo único aí do nosso artigo 322. A professora, mas tem uma exceção, que tem crimes aí que é menor de 4 anos e o delegado não pode arbitrar fiança. Qual seria essa exceção? Vocês se recordam de algum? Professora, nos crimes no âmbito da Lei Maria da Penha, a autoridade ela só pode arbitrar fiança, então, acho que na pena máxima lá de até 2 anos. Passou disso, ele já não pode arbitrar, ok? Professora, só me tira uma dúvida também, com todas as vênias aí. Por exemplo, se um camarada, ele comete, entendeu, 3 crimes em concurso formal de crime aí, no caso aí aplica-se o cúmulo material, né? Tem a somatória das penas ali, por exemplo, o cara comete um crime de desacato, resistência e tem outro crime lá que ele cometeu, o primeiro crime que ele cometeu foi um crime de furto. Aí, na sequência da prisão dele, ele comete um crime de desacato e resistência, né? Não furto, porque o furto já ultrapassa 4 anos, mas vamos tirar aqui a pena que ela não ultrapassa 4 anos. Vamos lá, resistência, desacato e qual outro crime que eu posso citar aqui para entrar na questão do concurso de crime aí, com material em concurso formal de crime. 3 crimes que a pena ela ultrapassa a somatória dos crimes no material, ultrapassa 4 anos. No caso, a autoridade, ela tem essa faculdade ainda de arbitrar a fiança? Sim, a autoridade policial sempre vai ter a faculdade. Quem tem a obrigatoriedade de analisar e aplicar a fiança sempre vai ser o juiz. Se eu chego lá, autoridade policial, fiquei na dúvida se cabe ou não cabe fiança, eu não arbitro. Deixo para o juiz analisar na APF no primeiro momento, na nossa audiência aí de custódia. Ele nunca vai estar obrigado, tá? A autoridade policial, independente se é concurso material, concurso formal, se tem ali 10 crimes, a quantidade, independe dessa informação. Ele que vai analisar se ele quer arbitrar ou não. Por que o Código trouxe essa alteração para a arbitragem aqui da fiança para o delegado de polícia? Para evitar o quê? A prisão, a manutenção do cárcere. Essa foi uma das medidas adotadas aí já pelo aquele estudo que o CNJ vem fazendo para esvaziar as nossas prisões. Vocês sabem que as nossas prisões é como o nosso direito penal, é de última ratio. Antes dessas atualizações, a nossa prisão tinha aquela prisão ex lege, lembra lá aquela prisão de averiguação? Hoje não tem mais essa possibilidade da prisão de averiguação. Ela é ilegal, é uma ilegalidade. Eu não posso prender a pessoa só para averiguar ali o crime. Não, ou eu prendo em flagrante ou eu tenho que ter uma prisão aqui com o mandado judicial. Senão eu estou ferindo aí o princípio de quê? Da legalidade, do devido processo legal, da obrigatoriedade da justificação da prisão, que é os princípios que nós estamos utilizando agora. E o CNJ vem fazendo mais estudos ainda com relação às nossas prisões no Brasil. E aí vocês vão falar, professora, mas como assim? E ontem eu estava falando com alguns alunos com relação a esse tema. Hoje nós estamos muito preocupados com a aplicabilidade do direito penal. Aqui do devido processo legal, nem tanto, porque a gente quer ver o cumprimento, aqui a aplicação da pena. Mas a gente precisa começar a analisar aqui o nosso processo penal. Eu estava falando, se a gente seguir o nosso Código de Processo Penal à risca, vocês podem ter certeza, vocês como advogado, o presídio lá, se ele tiver uns 50 presos, uns 30 vocês vão tirar. Porque algum procedimento ali não está de acordo com o nosso Código de Processo Penal. Aqui nós temos tantos detalhes, tantas informações que às vezes na prática não é utilizado.
Na prática, passa batido porque a autoridade judiciária já está ali tão padronizado aquele procedimento que ela não muda, que o erro persiste, né? Mesmo com a alteração da lei. Isso é uma coisa que vocês, advogados, no futuro sempre vão começar a verificar. Saibam exatamente o nosso processo penal todinho para vocês verificarem na prática. Comecem aí depois, quando vocês forem advogados, verificar se não tem ilegalidade aqui quanto a procedimentos, quanto a princípios que são feridos, quanto a determinações aqui descritas que não são feitas. E uma coisa que eu já quero que vocês se preocupem agora, que eu li um livro, um aluno tinha pedido para mim ajudá-lo com relação a sistemas prisionais. E eu peguei o livrinho e fui ler sobre esse tema. E uma coisa que o autor relatava é que hoje a gente não se preocupa com a execução da prisão-pena. Nós estamos preocupados com a aplicação do direito penal. E aí nós vamos falar assim, o direito penal não está tendo uma eficácia. Mas a gente não se preocupa com a execução, por quê? Quando a gente pega aqui, por exemplo, no nosso trabalho, vocês vão ver, o nosso condenado aqui, a gente vai com ele, com esses direitos garantidos até a sentença. Sentença transitou e julgado, nós vamos para a execução. Lei de execução, linda, maravilhosa no papel, na prática, nada. E a gente não preocupa com a ressocialização. Vocês acham que esse acusado que nós condenamos, botamos lá para cumprir a prisão-pena, ele vai ficar lá perpétuo? Não, porque nós temos pena proibida. Ele vai sair um dia. E quando ele sair, se nós não tivermos a preocupação com ressocialização dele lá, ele vai voltar a delinquir. Ele vai voltar de novo. Ah, professor, a gente aplica de novo o direito penal. E aí, o custo das vidas quando essas pessoas voltam para a sociedade? Já pensem aí, tá? Já vão pensando aí para vocês analisarem com o trabalho de vocês aí de TCC, quem for fazer. Vamos lá falar então da nossa exceção aqui da arbitragem da fiança pela autoridade policial. Lei Maria da Penha não permite fiança. A autoridade policial ele não pode arbitrar fiança, muito menos as medidas protetivas, né? Ah, professor, mas houve uma atualização lá que a autoridade policial agora ela pode sim decretar as medidas protetivas. Essa medida é excepcional. Ah, eu moro lá numa cidadezinha do interior que não tem juiz, que não tem ali nem delegado, só tem o policial, a polícia militar que fica ali na cidade. Ele pode decretar essas medidas cautelares aqui de urgência, né, em caráter de urgência, as medidas protetivas da Maria da Penha, para validação do juiz, sim. Aí, nesse caso, sim, somente essa hipótese. Se tiver juiz, se tiver promotor ou uma cidade próxima que responde, a autoridade policial não pode decretar aqui medidas protetivas de urgência. Ah, professora, mas quando eu pego ali, a APF já tem lá ou a medida protetiva, o pedido de medida protetiva, o delegado já traz ali. Ele traz uma indicação, ele não traz como decretação, sugestão. Ele já deixa dentro do pedido de medida protetiva essa sugestão aí de quais são as medidas protetivas, mas ele não decreta nenhuma hipótese aí. Já lavramos o nosso auto de prisão, já está tudo pronto. O que precisa para a gente encerrar, então, a nossa prisão em flagrante? O recolhimento à prisão, que ele está lá na delegacia, a comunicação ao juiz, ao Ministério Público, à Defensoria, cumpre ali o 306, que é a prisão de qualquer pessoa, o local que se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz. Aqui não é prazo de 24 horas, aqui é imediatamente. Ah, professor, o que é imediatamente, então? Seria o prazo de 24 horas? Se não for, as APFs geralmente são encaminhadas no prazo até de 12 horas. A autoridade policial, assim que eles terminam de lavrar as APFs, eles já encaminham ali para o juiz, para cumprir exatamente o imediatamente. Ao Ministério Público, a família do preso ou a pessoa por ele indicado. Em 24 horas,
será encaminhado o auto de prisão em flagrante. Então, a professoria é feita essa comunicação hoje, imediatamente? Na prática, não. Na prática, a polícia já faz o quê? Encaminha a PF junto. Então, não comunica imediatamente, só a família. O Ministério Público e o juiz encaminham a APF. E no mesmo prazo, vocês vão lembrar que tem o quê? A nota de culpa, o recibo aqui do preso. O que nós vamos ter aqui dentro da nossa nota de culpa? Vocês lembram que nós falamos sobre exatamente todas essas hipóteses lá no inquérito policial, quando a gente estava estudando. Na nota de culpa, ela é obrigatória constar dentro da APF? Sim. Por que eu preciso da nota de culpa? E aí vocês vão lembrar que eu falava que os presos, na maioria, os acusados, ele vai falar, eu não vou assinar, não. Quero nem ver nota de culpa, porque eles acham que eles estão assumindo ali a culpa. E não tem nada a ver a nomenclatura da nota de culpa. A nota de culpa é uma garantia para o acusado. De quem foi que o prendeu, o motivo que o prendeu e quem conduziu ele até a delegacia, bem como as testemunhas. É isso que tem que conter dentro da nota de culpa. Ah, professor, ele precisa de assinatura. Se ele não quiser assinar, 2 testemunhas assinam ali, já está valendo. Não tem a obrigatoriedade dele assinar. Se não quiser, pega 2 testemunhas ali na delegacia e assina. E qual seria, então, a nossa natureza jurídica aqui da nossa prisão em flagrante? Ah, professor, é cautelar, você já falou isso desde quando a gente começou a estudar aqui as prisões. Sim, para alguns doutrinadores. Nós temos aí o Renato Brasileiro, que ele defende que ela é um caráter pré-cautelar. Por que não se trata de uma medida cautelar de natureza pessoal propriamente, mas sim de uma pré-cautela? É isso que ele defende aqui para essa pré-cautela. Mas ele é um entendimento minoritário. Então, o entendimento majoritário é que ela é, sim, uma modalidade de prisão cautelar provisória, igual à preventiva e à temporária. E isso daí é um entendimento já do Tourinho Filho, e é ele que prevalece. Alguém quer falar alguma coisa? Parece uma mãozinha levantada. Não, né? Tranquilo, então. Vamos falar sobre as nossas prisões em flagrante nas espécies de crime. Quando eu tenho... Oi, Jader. Perdão. Eu queria só revisar aqui esses percursos que a senhora falou da prisão em flagrante, porque eu acho que eu perdi alguns aqui na sequência. A senhora disse captura, a força necessária, condução coercitiva, lavratura do auto de prisão. Aí na sequência a senhora disse que tinha que analisar. Recolhimento dele na prisão. Uhum. Aí depois a comunicação ao juiz competente ali do artigo 306, parágrafo 1º e 2º. Certo. Finalizou o nosso... A última é a nota de culpa. Ah, tá. Aí depois do recolhimento da prisão, você falou das comunicações, né? Ao juiz, ao MP Família. Uhum. E depois a nota de culpa? Depois a nota de culpa. O último é o recibo e a nota de culpa. Ah, tá. Recibo e nota de culpa, né? Isso aí. Beleza, obrigado. O roteirinho ficar bem bonito. Valeu. E aí a natureza da prisão cautelar. Já bota assim, a natureza jurídica da prisão em flagrante. Pré-cautela, Renato Brasileiro, cautelar, entendimento majoritário. Fechamos aí. Agora vamos lá falar sobre a prisão em flagrante nas espécies de crime. Primeiro, do crime permanente. É possível, aí vocês vão falar, professor, você já está explicando o meu flagrante aqui, quem for falar. Mas não se preocupem, vocês vão ter tempo para explicar ele aí tranquilamente. Então vamos lá, nos crimes permanentes, é possível a prisão em flagrante? Sim. E quando que seria possível? Lembra lá o que é os nossos crimes permanentes? Quando ele se perpetua no tempo, né, professora? No caso do tráfico de droga, porte ilegal de arma de fogo, por aí vai, não é isso? Extorsão mediante sequestro. Então, nós vamos ter exatamente essa informação
lá no nosso artigo 303, aqui dentro do nosso Código de Processo Penal. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar essa permanência. Então é possível, sim, efetuar a prisão em flagrante nos crimes permanentes. E no crime habitual? Oi. Assim, não sou eu que o Júnior. A questão aqui, ó, naquela hora que a senhora estava falando sobre o sistema penitenciário, tanta gente presa, olha só, segundo os dados atualizados do Banco de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça, atualmente a população carcerária do Brasil tem 812 mil pessoas presas. Mas assim, professora, qual seria as medidas para tomar essa questão assim, esse tanto de gente presa? Porque infelizmente a criminalidade no nosso país, né, cada dia mais ela anda aumentando, né, cada dia mais pessoas estão sendo encarceradas, estão sendo presas. Mas como é que fica a questão dos presídios aí que não cabem mais? Aonde colocaria essas pessoas, por exemplo? Porque pela lei tem uma quantidade, entendeu, de pessoas que tem que ficar dentro do presídio, correto? Sim. Mas, a lei de execução nossa... Sim, mas o que fazeria? O que fazeria com esse pessoal aí, por exemplo, se não tivesse mais espaço? Pois é. Professora, só pegando o gancho aí que o Gente, fala um de cada vez, que isso daqui não é feira, não. Não é nada de feira, não, amiga. A gente tá entrando na aula também, minha linda. Calma aí, vai. Entrar na aula é uma coisa, atropelar a fala dos outros é outra. Ninguém tá atrapalhando a aula, não. Espera aí um pouquinho, vamos lá. Primeiro o Júnior falou, o Pedro agora, vamos levantar a mãozinha, que aí todo mundo vai falando em conjunto. O Júnior falou, agora o Pedro quer falar, deixa o Pedro falar agora. Vai, Pedro, fala. Acho que o Pedro sumiu. E sumiu. Professora, é só que, pegando o gancho aí que o Júnior falou, para não perder a linha de raciocínio, a maioria das prisões efetuadas no Brasil, ela decorre da prisão em flagrante. É a situação que a gente está estudando aí sobre a prisão em flagrante. A maioria da prisão, entendeu? No Brasil são prisão em flagrante, não é nem prisão com trânsito julgado e com sentença penal condenatória. Só para endossar aí, ok? E esse índice que o Júnior trouxe e apresentou, Júnior, você pode observar que a maioria dos presos são presos provisórios. Presos provisórios são exatamente as prisões que nós estamos estudando. Ou ele está preso em preventivo, temporário. Flagrante não vai estar aí nessa modalidade, por quê? O flagrante só 24 horas o juiz vai analisar, ou até 72 horas, hoje nós estamos tendo um entendimento com relação à audiência de custódia, para a decretação ou de outra medida cautelar, ou aqui a conversão com a prisão preventiva. Júnior, a ideia que eu quero que vocês pensem, o que a gente pode fazer aí, vocês agora como jurista, já na fase aqui de finalização do curso de Direito, o que a gente poderia estar fazendo? O que a gente pode sugerir para um futuro no nosso direito penal? Primeiro, que vocês analisem os dados, que todas essas informações com relação à superlotação, com tudo que a gente tem, mesmo que a gente tenha a aplicabilidade do direito penal, nós não estamos tendo eficácia na aplicação da nossa pena. Não está tendo... eu saio do presídio e vou delinquir novamente. Então, será que se a gente não pensasse em uma outra maneira de ressocializar esse preso, de botar ele para trabalhar, de dar uma profissão, de dar uma assistência, a gente não teria mais eficácia do nosso direito penal? Então, é uma hipótese. E aí também tem muita discussão com relação a isso, professora. Tem pessoas que não vão ter aqui ressocialização, não tem mais jeito. Aí o que a gente poderia fazer? Não, nós não podemos aplicar pena perpétua. Então, nós temos que pensar em uma outra forma e uma outra solução com relação ao tema. Isabela, você queria falar? Pode falar agora. Bom dia, professora. Eu só ia responder o Júnior, né, no que ele falou, que foi justamente o que você acabou de falar. Se a gente pensa só numa execução, que a pessoa cumpra uma pena, a gente nunca vai pensar
em como reinserir essa pessoa na sociedade, porque é esse o grande objetivo do direito penal. Não é olho por olho, não é fazer a pessoa pagar, é que ela Não, mas seja você ressocializada. tá confundindo as Pera, coisas, amiga. só um minuto que eu tô falando, tá? Peraí. Deixa ela falar. O que eu tô te falando é, se o presídio ele tá cheio, tem um motivo para ele estar cheio. Então, para a gente achar uma solução para isso, infelizmente, não é em 5 anos, 3 anos, não é nem em 15 anos, talvez, porque isso é questão de passar de geração para geração, que a gente entenda qual que é o objetivo de aplicar-se uma pena a uma pessoa, a um criminoso. As pessoas não matam e roubam só por pura crueldade apenas. Existe, sim, pessoas que sofrem distúrbios e pessoas que são assim, mas Não, você já tá jogando lá psicológico, não tem a ver uma coisa com outra, não. O que eu tô querendo dizer, assim, que corretamente... Não, Júnior, ela tá só fazendo um parâmetro, ela não tá te Não, mas eu concordo, professor, assim, eu concordo, assim, eu tô querendo entrar na aula, eu tô querendo... Ó, vamos fazer o seguinte, já são 9h35, vamos aproveitar para a gente ir para o intervalo. Os alunos que não quiserem participar aqui do debate já podem ir para o intervalo, já se prepara para a apresentação, que quando eu retomar a nossa aula, daqui 20 minutos, eu vou terminar os crimes, que é habitual, vou trazer mais um formal, mais algumas modalidades com a aplicação da prisão em flagrante e encerro. Vai ser 10 minutinhos, eu já vou encerrar, e aí a gente começa as apresentações aqui das modalidades de flagrante. Lembrando que cada grupo vai ter 3 minutos. Então, se tem 3 integrantes, é 1 minuto para cada um. Por quê? Não precisa de muito tempo, porque é só um exemplo que vocês vão dar em relação ao trabalho que vocês forem apresentar. Tá bom? Então, professora, professora, assim, espere porque... um pouquinho, espera. Aí vocês podem já ir, quem não quiser participar aqui do debate, para o intervalo de vocês. Quem quiser conversar, pode ficar aqui, tá? Professora, eu queria só concluir. Peraí, só um pouquinho. Agora eu fui. Retorno 9h55? 9h50? 9h55. Tá ok, obrigada, professora. Professor, eu queria só concluir assim, porque assim, em nenhum momento eu falei, entendeu, em penas mais severas, entendeu, para os presidiários. Entendeu? E a Isabela não... Não, cara, mas ninguém tá falando que você falou isso, calma aí, até a professora, meu filho. Calma aí. Caraca, velho. Mas que essa mulher que tá gritando aí, calma, mulher, eu não tô perguntando pra você não, hein, professora? Mas eu falo assim, questão de medidas mais... Negócio de olho por olho, não é olho por olho e dentro por dentro, não. Mas eu nem coloquei a minha opinião, meu ponto de vista, né? Igual assim, de outros países por fora, que são um povo muito bem educado e são um país onde tem pena, entendeu, de morte. Então, assim, há crime, sim, entendeu? Que merecem uma severidade, entendeu, maior. Não é questão de ser olho por olho, é questão de fazer a justiça funcionar. Infelizmente, no nosso Brasil, entendeu, os presidiários, as pessoas são presas, são consideradas pessoas que têm problema, pessoas que são negras, pessoas disso daquilo, então assim, executar a lei, entendeu? E dar auxílio a quem realmente quer, porque o que nós estamos vendendo desses presídios aí? Facções criminosas, entendeu? Que manda dentro dos presídios e manda, entendeu? E manda para fora. Mas só isso. Não pode, mas a maioria professor, me desculpe, a maioria de dados e tudo, entendeu? Isso que a Isabela estava falando e eu concordo com ela. A gente tem que começar a mudar a cultura. É cultura. Mas a cultura tem que ter uma lei mais severa, professora, para criminoso e vagabundo. Lógico que tem. Já tem muita legislação. Nossa lei já é muito severa. Não está funcionando a lei severa. O que a gente tem que pensar é exatamente nessa possibilidade da ressocialização, de mudar essa cultura, que é isso que não está resolvendo. Mas a questão não tem cultura, professor. A questão é que os presídios hoje está funcionando, entendeu? Jader, pode falar. Obrigado, professora. Eu acho interessante a fala do Júnior, porque ele é bem pragmático no posicionamento de que não há uma lei que seja eficiente hoje para resolver esse problema, né, das prisões. E eu fico me perguntando, por esse tipo de pessoa que tem esse raciocínio, qual é o sentido de estar fazendo uma faculdade de Direito se ele não tem o interesse de transformar a sociedade fazendo justiça? Se você está aqui, Júnior, hoje, num curso de Direito, no 7º semestre, como você mesmo destacou inicialmente, e você continua com o seu pensamento pragmático, fechado, quadrado,
não faz sentido você estar num curso desse. É importante você reavaliar se realmente é isso que você quer como profissional. Só dando minha opinião. Só isso, obrigado. Entendeu? O quadrado é você. Até aproveitando um pouco o gancho que eu acho que a Isabela falou recentemente referente a isso, quando a gente está no curso de Direito, principalmente na área criminal